Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora e hoje a gente vai falar sobre molusco, ok? Então, vamos lá. A matéria é sobre zoologia, tá bom? Vamos ver se a gente vai deixar aqui para ver se vocês conseguem ver. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês têm em mente quando a gente fala em molusco? É só em água, é só aquático, é só terrestre, não é? Possui concha, não possui? Todos eles possuem. E aí, qual o pensamento que vocês têm? Vamos lá tirar nossas dúvidas ou concluir, né? Então vamos lá pela introdução, pessoal. Também chamado de filo molusco, ele reúne todos os animais que possuem corpo mole, tá bom? Eles têm um corpo mole. São também invertebrados e muitas vezes eles são encontrados e envolvidos por concha, tá? Então, a gente consegue ver vários moluscos. A gente fala em molusco, a gente já pensa naqueles que são aquáticos. A gente não pensa, né, naqueles que a gente é visível. Assim, a gente fica assim, nossa, isso é molusco? E sim, eles são envolvidos por concha, mas nem todos os moluscos do filo molusco são envolvidos com conchas, tá bom? Nem todos eles possuem conchas. Isso é somente alguns. E essas conchas, eles fazem o quê? Eles garantem a proteção, né, do molusco que há ali dentro, beleza? O formato da concha a gente também consegue, olha que interessante, pessoal. Através da concha a gente consegue identificar qual espécie, qual classe ele se classifica. Nem todos os que possuem concha, eles são de uma só classe, não. Há várias classes. O filo molusco, ele engloba muitas e muitas espécies, tá bom? Mas hoje o tempo tá corrido, então a gente vai falar somente de algumas. Vamos falar sobre as características principais, que são corpo mole, né? Eles são triblásticos. O que é triblástico, pessoal? São os 3 folhetos embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme, tá bom? E, pessoal, a principal característica que a gente não pode esquecer em questão dos moluscos, que antes eles não tinham, mas agora eles possuem, que são celomados. Agora eles possuem celomas. Antes eles não possuíam celomas, era através de difusão, ok? Mas agora tem celoma, que é o quê? Eles conseguiram, né, um desenvolvimento de proteção dos órgãos. Como era difusão antes, agora não mais. Agora eles têm esse desenvolvimento, essa capacidade de proteção dos órgãos, tá bom? Então a gente não pode esquecer, celomados, ok? E também eles têm sistema circulatório, 2 tipos de sistema circulatório. Um aberto, né, que vai pela cavidade, não só pelo centro do vaso sanguíneo, não. O aberto, ele passa por toda aquela cavidade, passa pelos órgãos, passa por toda aquela cavidade. E o fechado, não. O fechado, ele só vai ali pelo centro do vaso sanguíneo, tá bom? Ele circula somente ali no vaso sanguíneo. Que, no caso, os exemplos são abertos, que são os caramujos, e os fechados, que são os polvos e as lulas, tá bom? Sistema respiratório, pessoal. Há 3 tipos de sistema respiratório, que são pulmonar, brânquias e cutâneo. Então, vamos lá. E aqui, através desses 3, a gente já consegue identificar o habitat de cada um. Pulmonar, né, terrestre. Brânquias, aquáticas. E cutânea, que é através da pele. Beleza? Mais algumas características. Protostômios. O que é protostômio, pessoal? Essa característica é o que? Origina primeiramente a boca, tá? Tem um que é diferente, que logo mais a gente já vai falar, que é de outra classe, que é diferente, não se origina primeiramente a boca, mas sim, ele é conhecido por outra coisa, mas a gente vai falar logo. Eles não possuem, eles não são segmentados, ou seja, eles não possuem metâmeros, ok?
A simetria é bilateral, ou seja, eu posso pegar um caramujo, um caracol, cortar ele no meio e eu vou conseguir ver as duas partes, tá bom? As duas partes iguais, tá? O corpo é cabeça, que possui os órgãos do sentido, o pé, né, que ajuda na locomoção, e a massa visceral, que são os órgãos, né, que é o resto do corpo, beleza? Vamos lá, o seu sistema digestório, ele é completo. Por que ele é completo? Ele possui a boca e o ânus, tá? Por isso que ele é completo, porque ele possui esses dois. O que entra, pode sair. Não é aquele que não é completo, né? O incompleto, que é o quê? Ele tem que comer e depois ele tem que jogar fora, pelo mesmo lugar. Tudo acontece pelo mesmo lugar, tá bom? Ele também possui rádula, pessoal. O que é essa rádula? Essa rádula, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Fica aqui do lado dos pés, aqui perto da locomoção, tá? Essa rádula, o que acontece? É como se fosse a língua desse molusco, tá? Então, ele vai fazendo esse movimento e vai pegar. E o movimento dele é de raspar o alimento, raspar não, triturar o alimento. Então, ele vai fazer como se fosse uma serra elétrica. Ele vai pegando o alimento e vai triturando, até ficar os restos orgânicos, tá bom? Para ele possuir. Assim não, né? Para ele adquirir. Beleza? Há dois tipos, dioicos e monoicos, tá? Aí vai de classe para classe. O seu desenvolvimento tem direto, que não precisa, não tem larva, e o indireto, que sim, possui larva, tá bom? O seu manto, ele secreta o esqueleto calcário, ou seja, transformando na concha. Então, esse manto faz com que secreta, né? Tem ali essa secreta ali e é onde forma a concha, tá bom? Então, eu vou perguntar, qual que é a estrutura que secreta a concha? Pode cair no Enem, pessoal, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pra gente, né, não levar lá, conseguir bastante nota no Enem, a gente já vai saber que a estrutura que secreta a concha é o manto, tá? Então, nós temos a concha e embaixo nós temos o manto, tá bom? Aqui, ó. Aqui em cima nós vemos a concha, ok? Aqui, nós vemos o manto embaixo. Aqui nós vemos o tentáculos, ó, que é bem aqui na frente, a cabeça, a rádula, que eu comentei com vocês. Olha os dentinhos dela, não é bem um dente, né, mas tudo bem. O esôfago, e aqui são os pés, ó como os pés são enormes. E aqui, pessoal, é a cavidade do manto. Esse espaço aqui é a cavidade do manto, ok? Onde tem o sistema reprodutivo, sistema reprodutor, né? Aqui é tudo que sai. Aqui também, ó, tem a parte do ânus, que é bem próximo, tá? Que é onde também possui pulmão, as brânquias, tá? O órgão reprodutor. É onde o resto de alimento sai, tá bom? Aqui na cavidade do manto é onde tudo isso acontece. Todo esse... É aqui que é onde desemboca todos os órgãos excretores, tá? Então, aqui vai passar tudo, beleza? Vamos lá. Vamos, então, agora para os grupos de molusco. Então, a gente já viu que tem diferente, não tem só um. Aquele lá a gente tava falando no geralzão, tá? Então, agora a gente vai falar dos 3 mais conhecidos, tá? Dos 3 mais falados, que a gente vai ver na maioria dos lugares, a gente vai conseguir identificar. Meu cabelo tá foda. Beleza. Então, vamos lá. Gastrópodes, pessoal, possuem geralmente uma concha leve, né? Em seu espiral, ok? Espiral. Temos as bivalves, que possuem conchas duplas e com uma região articulada de ligação que permite a abertura e o fechamento da concha, beleza? E também nós temos os cefalópodes, que o quê?
Possui conchas internas, que é aquilo lá que eu falei para vocês no começo da aula. Que tem conchas que são visíveis, né? E tem conchas que a gente não consegue ver, tá bom? Que são ausentes, no caso dos polvos. Vamos lá. Vamos começar então pelo cefalópoda. Esse, pessoal, é aonde começa o pé na cabeça. É literalmente o pé na cabeça. Começa pelos pés na cabeça, tá bom? Que é o polvo, lula e o náutico, tá? Então, cefalo, que é pé, e poda, que é pé na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Eles são marinhos, né? A sua locomoção é bastante eficiente, pessoal. Aqui estamos falando do polvo, lula. Então, como que é essa locomoção? É muito rápido, porque eles, né, faz aquele sufão, né, que eu já vou falar para vocês, que é sifão, que tem uma locomoção muito rápida. Eles vão fazendo essa pressão e vão muito, muito rápido mesmo. Eu não sei se vocês já viram o vídeo, veja na internet, é muito interessante, há vários tipos de polvo. E, a locomoção deles são muito eficiente mesmo, tá? Eu vou passar no final da aula um vídeo para vocês. Também, pessoal, eles possuem sifão. O que é esse sifão? Ele auxilia na propulsão do jato. O que é esse jato? É isso que eles fazem. Então, eles pegam esse sufão, eles empurram a água e faz aquela pressão. Empurra a água e faz a pressão. Empurra a água e faz a pressão. Esse sufão, ele ajuda, ele auxilia na propulsão a jato, que é onde o polvo, ele empurra a água e vai fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Pega os tentáculos e vai fazendo esse movimento, tá bom? Os olhos, eles são complexos, ou seja, são semelhantes aos olhos de vertebrados. Eles possuem, pessoal, uma bolsa de tinta. Eu não sei vocês, mas eu tinha o conhecimento de que essa bolsa de tinta, ele possuía alguma coisa química que, como que eu posso dizer? Que afetava não só, né, nós seres humanos, como outras espécies marinhas. Mas não, pessoal, não possui coisa química, não possui nada disso. Essa bolsa de tinta, ele solta, que é como se for, é para ele fugir, entendeu? Aquilo lá é o modo dele, como que é o nome? É o modo de proteção dele. Ele vai, ele joga e aonde ele consegue se escapar, beleza? Então é isso, não tem nada de coisa química nem nada disso. Ele soltou essa bolsa de tinta, ele tá se sentindo ameaçado, tá bom? E ele soltou aquilo lá pra ver o quê? Pra ele conseguir escapar, tá bom? O seu sistema circulatório, ele é fechado, ou seja, ele tem uma grande capacidade, tanto em questão de velocidade, em questão de tudo, porque é fechado. O sangue só circula ali na cavidade, ali no centro mesmo do vaso sanguíneo, ele não passa pelo resto do corpo, não. Igual, né, os outros molúsculos, esse não. Por isso que o sistema circulatório fechado, ele é muito interessante, muito mesmo, porque assim, não precisa ficar passando por todos, ele é quase igual a gente, tem lá, ou passa pela corrente sanguínea, ou, né, não pela artéria, mas pelas veias, essas coisas, tá bom? Vamos lá. Eles têm, pessoal, uma concha reduzida, né? Lembra aquilo lá que eu falei pra vocês, que é o quê? Que todos possuem concha, nem todos possuem conchas, mas algumas é visíveis e outras não. Há uma que é interna, que no caso é a lula, externa, que é o náutico, que é incrível, eles são lindos, lindos, lindos demais. E o que é ausente, que no caso é o polvo. Eles possuem sim essa concha, mas é ausente. Não, na verdade, eles não possuem, é ausente. Agora, a lula sim possui, que é interno. A gente não consegue ver, né? Porque é dentro. Beleza? Aqui eu coloquei umas imagens pra vocês, mas não vai dar pra ver.
Agora a gente vai falar sobre gastrópodes, pessoal, que são os caramujos, caracol e a lesma, tá bom? Eles possuem pé grande, tá? Que é o quê? É aquela enorme que ajuda na locomoção. Tem o principal objetivo de locomoção. Tem a concha espiral, né? Que é aquele redondinho lá, aquele círculo. São representantes terrestres. Lembra no começo da aula que eu falei o quê? A gente plantou um negócio ali e aí a gente não dá uma olhadinha, passa uns 3 ou 4 dias, já não tá lá aquele caracol. Então, a gente já vai saber que ele é terrestre e que ele é da classe molusco, tá? E principalmente da classe gastrópode, que são terrestres. A gente viu lá que ele, né, possui aquela concha espiral, né? E tá na terra, óbvio, né? É terrestre. Então, a classe gastrópode é muito mais fácil de identificar, beleza? Eles possuem uma cabeça individualizada, ou seja, é visível, a gente consegue ver a cabeça, a gente consegue ver, né? O órgão sensorial delas, né? Que possui esses 2 tentáculos sensoriais, beleza? A sua respiração, como eu falei, pulmonar, branquial e cutânea, tá? Há 2 tipos. As suas estruturas reprodutivas. Nesse caso aqui, pessoal, está acima da cabeça. Não é igual às outras que são, né? Lembra na cavidade do manto? Que é onde ficava tudo, onde jogava o resto de alimento, né? Onde tinha as partes reprodutivas, ficava lá. Ou seja, nesse caso do gastrópodes, não. O manto puxa tudo para frente, beleza? Então, vai ficar aqui os órgãos reprodutivos, beleza? Em cima da cabeça. A sua fecundação, ela é cruzada, pessoal, ou seja, precisa do macho e da fêmea. Cruzada não. Cruzadas por quê? Enquanto você está grávida, você está fazendo essa pessoa ficar grávida e você está ficando grávida, beleza? Então isso que é cruzado. Você está fazendo da pessoa ficar grávida e você também está grávida, beleza? É a mesma coisa. E eles são monóicos, ou seja, são hermafroditas. Não precisa do macho, tá? Porque é hermafrodita, tem os 2, beleza? Fecundação cruzada, beleza? Eles têm o desenvolvimento direto, gastrópodes, tá? As bivalves, pessoal, bivalve é top. Que são as ostras, mariscos e mexilhões. Vamos lá. As bivalves, elas possuem uma concha com 2 válvulas, né? Por isso, bivalve, beleza? Abre, fecha e possui os 2 lados. Não possui rádula, ou seja, eles são filtradores, que no caso é esse sifão, tá? A rádula é como se fosse o sifão que vai ali filtrar o alimento, tá bom? Eles possuem pés compridos, mas é para quê? Esses pés ajudam na locomoção, mas para cavar, tá? Eles cavam, beleza? Eles são dioicos, pessoal. Aí sim, eles precisam de um macho e uma fêmea, beleza? O seu desenvolvimento ele é direto, ou seja, não tem fase larval, tá bom? A formação de pérolas, pessoal. Então, falou em bivalve, a gente já lembra das outras e automaticamente já vem na minha cabeça, né? Não sei na de vocês, mas na minha sempre vem. Falou bivalve. Em ostra eu já lembro das pérolas, que são a formação de pérola, ou seja, acontece entre o manto e a concha, onde acontece essa secreção de calcária, beleza? Então, essas conchas, pessoal, como que acontece? É muito triste. A ostra, ela é como se fosse um machucado, tá? Entrou ali através do manto, né? Ali entre o manto e a concha, e o que? Automaticamente o corpo já viu que há algo estranho, que entrou algo estranho. E ali tem que sofrer todo um processo que eu vou mostrar para vocês que é muito interessante. É algo para a gente se pensar. Pois tem pessoas que criam bivalves, né? Que criam as ostras somente para isso.
para pegar essas pérolas, tá bom? Porque agora ele já sabe como que acontece todo esse processo, beleza? Vamos lá, pessoal. As importâncias dos moluscos. A gastronomia, principalmente as bivalves, né? Que são as ostras, né? Para comer esses negócios. Os impactos ambientais, pessoais, que são os mexilhões dourados. Meu, todo mundo, né? Eu não sei se vocês já ouviram, mas dá uma pesquisadinha aí sobre esses mexilhões. Que deu bastante, deu muito, muito, muito em várias voltas, assim, de navios, essas coisas. E deu muitos, muitos, muitos. Então, isso dá um grande prejuízo ambiental, tá bom? Dá uma pesquisada lá que vocês vão amar.